Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer participar desta seleção. Eu me chamo Levi Barbosa, sou professor de Sociologia na Escola Virgílio Távora, nas turmas de 1º, 2º e 3º ano. Fui professor de Ciências Humanas na Escola Miriam Porto Mota, nas turmas do EJA Médio. Bom pessoal, a partir do tema proposto para a realização desse plano de aula, eu elenquei alguns conteúdos, que nós poderíamos trabalhar. Como o tema da sociologia contemporânea é um tema extenso, eu busquei fazer um recorte para a gente entender, a partir das transformações sociais, políticas e culturais, que nós vivemos hoje na nossa sociedade, trabalhar o tema da globalização e do neoliberalismo como forma central, entendendo os fóruns internacionais, as políticas internacionais que visam transformar a nossa sociedade, a nossa política e a nossa economia. Dentro dessa ideia de sociedade pós-moderna, eu vou trazer o sociólogo Zygmunt Bauman como um teórico que vai fundamentar nossas discussões. Claro que todo esse plano de aula deve ser e será cumprido de acordo com a realidade dos nossos estudantes do SED. Mas, como objetivo geral, nós teremos a necessidade de, através da interdisciplinaridade entre as áreas de ciências humanas, história, geografia, filosofia e a sociologia, ter como uma ferramenta para poder analisar, compreender essas transformações, Claro que visando as discussões dentro e fora do país, o Brasil ali como uma referência para nós, como pede a BNCC e o documento referencial do Ceará, o DCRC. Com objetivos específicos, queremos entender quais são os aspectos que a globalização e o neoliberalismo vão influenciar nessa sociedade contemporânea, Como a sociologia contemporânea vê essas transformações políticas. Como essas organizações, como a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, o FMI e o Banco Mundial, interferem na nossa organização social. E compreender que sociedade é essa que se diz pós-moderna e quais foram as mudanças culturais que ocorreram. Identificando sempre a partir da ideia do Bauman. Bauman ali vai estar no fundo das discussões. Não precisa ser diretamente conceitual para não ficar massivo, mas ali entendendo a partir da ideia dele. Por isso pus ele lá nas nossas referências. Perdão. As metodologias que eu vou adotar durante as aulas, por se tratar de um curso semipresencial, eu acredito que as atividades seriam realizadas e será realizada de forma online e offline, no qual teríamos algumas atividades constituídas de síncronas e assíncronas, no qual as síncronas, as aulas expositivas, teriam uma discussão sobre o assunto, e as assíncronas poderiam ser atividades dirigidas, no qual os alunos poderiam tirar dúvidas pelo WhatsApp. Então, disponibilizaria ali ou um grupo de WhatsApp ou meu número de WhatsApp, o WhatsApp profissional, claro, e aí eles poderiam entrar em contato comigo, tirando as dúvidas sobre as atividades que foram passadas. Então, num primeiro momento, teria uma apresentação de forma ininterrupta, que poderia ser uma discussão em formato de videoaula. Nós poderíamos usar as plataformas que hoje nós temos, como o YouTube ou o Meet. Então, pelo YouTube, poderíamos ali disponibilizar um vídeo e um material de apoio, um mapa mental, no qual o aluno poderia assistir, poderia acessar, e a gente tem ali a nossa aula feita
por meio dessas plataformas, no qual posteriormente o aluno poderia tirar as dúvidas ali pelo WhatsApp. Claro que as plataformas poderiam sim ser uma das indicadas pelo núcleo gestor da escola. Então, quando fosse necessário, a gente poderia fazer uma mediação, um debate em turma, com a turma, né? O estudante ele pode sim se manifestar a qualquer momento, trazendo questões via WhatsApp. E então ele poderia tirar ali as dúvidas por essa plataforma, né? E em alguns momentos nós estaríamos presentes em sala para poder fazer nossas avaliações, que como uma proposta trouxe atividades, né, escritas, no qual o aluno levaria para casa, realizaria a atividade, depois traria num dia que fosse marcado, um trabalho escrito sobre o tema que estamos estudando e uma prova final que a gente marcaria previamente. Então, a assiduidade, a pontualidade seria constituinte do nosso processo de avaliação, né? Então, os alunos que tiram dúvidas, que entregam as atividades, que participam das aulas online ou offline, teriam também uma pontuação por essa presença e essa assiduidade que eles poderiam ali apresentar. Como referência da nossa aula, eu já disse, trazer a ideia do sociólogo Bauman para poder nortear essas questões da pós-modernidade, dessa sociedade contemporânea, né, e o que essas transformações políticas, sociais, econômicas e culturais influenciam no nosso dia a dia. Então, esse é o plano de aula que eu pretendo desenvolver com os alunos do SEG.